séria. Ontem nós mostramos aqui no Brasil Gente Vale o caso de um homem que foi morto após tentar esfaquear uma policial na região do Jardim São Dimas, aqui em São José dos Campos. Outra morte por intervenção policial também foi registrada à noite, porém na cidade de Taubaté. Os confrontos entre os suspeitos e a polícia têm chamado a atenção aqui na nossa região. Inclusive, um homem que atirou num policial militar nesse fim de semana foi preso aqui em São José dos Campos. Dá uma olhada na reportagem. O caso mais recente foi nesta quarta-feira, em plena luz do dia, na região central de São José dos Campos. Um homem morreu depois de ser baleado durante uma abordagem policial. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma denúncia de que um homem estava com uma faca dentro de um carro preto. A equipe localizou a faca e fez a abordagem. Segundo a polícia, o homem saiu do carro com a faca na mão e avançou contra os agentes. Uma policial atirou e o atingiu no tórax. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. A vítima foi identificada como Gabriel Félix Araújo, de 38 anos. Ele trabalhava em um supermercado de um shopping na zona oeste da cidade. Segundo testemunhas, Gabriel passava por um período de instabilidade mental. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. A arma da policial e a faca que estaria com Gabriel foram apreendidas para a perícia. Uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento preventivo de rotina pelo bairro foi acionada por populares que haviam sido ameaçados por uma pessoa que estava dentro de um veículo de cor preta, ameaçados com uma faca. Com base nessas informações, essa equipe iniciou um patrulhamento com vistas e logo na sequência se deparou com esse veículo. O indivíduo que estava conduzindo o veículo, portando uma faca, avançou em direção ao policial que estava na posição de encarregado, que para se defender efetuou um disparo, né? E foi por uma questão de segundo que o desfecho poderia ter sido pior, com um policial lesionado ou até em óbito, né? Pela faca do suposto agressor. Ainda em São José dos Campos, um policial militar foi baleado durante uma abordagem no Jardim Limoeiro no último domingo. Segundo a polícia, o suspeito atirou contra a equipe e atingiu o PM na mão. O policial precisou passar por uma cirurgia. O suspeito fugiu, mas foi identificado e preso durante as investigações. A Polícia Militar, a partir de então, não interrompeu as buscas em um trabalho conjunto juntamente com a Polícia Civil e também com o Poder Judiciário na concessão do mandado de prisão desse criminoso. Ontem à tarde esse criminoso foi conduzido à Delegacia de Homicídios, onde permanece preso, né? Isso foi uma resposta rápida, um trabalho conjunto entre a Polícia Militar, Polícia Civil. Em Taubaté, um homem morreu na madrugada desta quinta-feira após uma troca de tiros com a polícia. Segundo a SSP, ele estava em um carro com registro de roubo. Durante a perseguição, bateu o veículo contra um poste e fugiu para uma área de mata. Segundo a polícia, ele atirou contra os agentes que revidaram. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o Vale do Paraíba registrou 133 casos de morte por intervenção policial no primeiro semestre de 2026. O número é o equivalente ao que foi registrado no mesmo período do ano passado, o que pode até indicar para uma certa estabilidade. Apesar disso, os últimos casos registrados na região chamam a atenção. Para este especialista em segurança pública, os casos acompanham um cenário de violência que também é observado no Brasil e no estado de São Paulo. O policial está na rua para garantir a segurança pública, ele pode atuar em legítima defesa, né? Legítima defesa própria e a legítima defesa de populares, de outros policiais. Só que é necessário que haja esse controle institucional rigoroso, justamente para evitar mortes arbitrárias. Ele avalia que o número de intervenções poderia ser reduzido com mais informação sobre os protocolos adotados pela polícia durante as abordagens. É muito importante que as forças policiais tenham protocolos de atuação. E esses protocolos de atuação precisam ser conhecidos pela população. Porque o que acontece, o grande problema é o seguinte, a polícia não tem um protocolo de atuação, de abordagem das pessoas na rua. De abordagem de um suspeito, de abordagem de um pedestre, de abordagem de carros. Então as pessoas não sabem o que a polícia vai fazer. Quando a polícia chega, as pessoas não sabem quais são as medidas e os comandos que os policiais darão.
E essa incerteza pode gerar o medo, pode gerar desconfiança e acaba gerando em alguns indivíduos uma reação desmedida, uma reação violenta também. Se a pessoa, o criminoso, né, ou a pessoa que precisa, que está sofrendo intervenção da polícia militar, ela se encontra desarmada, a polícia militar vai utilizar determinados mecanismos para poder prender essa pessoa ou poder conter o que essa pessoa supostamente esteja fazendo, que seja uma ameaça para a sociedade. Bom, se essa pessoa se encontra armada, aí vai depender muito da situação. Se está contido a situação, se vai ser possível iniciar uma negociação, entre outras questões. E aí, no último caso, é utilizado o recurso da arma de fogo, né? Tá aí a fala do tenente-coronel Alan Kauzuki, que é responsável pelo 1º Batalhão de Polícia Militar. E a gente viu um especialista de segurança prediano também falando que a Polícia Militar está aqui para proteger a sociedade. Então, se um indivíduo está ameaçando matar outra pessoa, ou inclusive matar o agente, a Polícia Militar age com a devida força, a força necessária. Não houve um aumento nas mortes por intervenção policial de um ano para outro, houve uma estabilidade, mas chama atenção que esses confrontos estão aumentando, e daí eu não falo que é nem por conta da Polícia Militar. Esse caso de ontem, de acordo com o registro de testemunhas, o indivíduo estava tendo aí um problema psicológico e acabou atacando e ameaçando a policial militar, que agiu em legítima defesa. De acordo com a Polícia Civil, esse foi o registro do boletim de ocorrência, morte por intervenção policial, e a Polícia Civil considerou que ela agiu em legítima defesa, mas qualquer excesso deve ser fiscalizado também pela Corregedoria, além também do uso de câmeras corporais. A gente sempre fica temerário em falar desse assunto, porque é um assunto complicado, cada caso é um caso, não dá para generalizar, e a gente vai seguir acompanhando esses casos que aconteceram aqui em São José dos Campos e na cidade de Taubaté. De acordo com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, foram mortes por intervenção policial que ocorreram por legítima defesa.